Só trazer o destaque que eu cheguei a adiantar antes do intervalo, porque o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, agendou para o dia 21 de junho a sabatina de Cristiano Zanin. Ele é o indicado por Lula para o Supremo Tribunal Federal. Além da confirmação da data, o parlamentar informou que a relatoria da indicação será de veneziano Vital do Rego, vice-presidente da Casa. Zanin se reuniu com Alcolumbre e Rodrigo Pacheco para articular a sua aprovação para o STF. Certos do grande apoio, o presidente do Senado disse que pretende pautar a votação da indicação no plenário logo após a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Vamos rodar com os nossos comentaristas. Cláudio Dantas, na capital federal. Dantas, quais são as expectativas para essa sabatina de Cristiano Zanin? Ele deve ser questionado pelos senadores em relação a esses pontos sensíveis, sobretudo por ter sido o advogado de Lula? Daniel, o Cristiano Zanin, ele vem fazendo um beijamão com diversos senadores. Ele não terá nenhum tipo de atrito, de problema por parte da turma da CCJ ali, dos integrantes da CCJ, e dificilmente terá problemas no plenário. Nós trouxemos na semana passada a informação de que ele vinha já costurando conversas, teve um jantar, teve um almoço com o pessoal da bancada evangélica, se colocou ali como um católico, como um conservador, como um pai de família, como católico ativo, né? Frequentador da igreja e pai de família ali, 3 filhos com a mesma mulher, fez questão de enfatizar isso no discurso dele, está colhendo os apoios necessários justamente para evitar perguntas incômodas. Amanhã ele terá uma conversa com o Bloco Vanguarda, que é composto pelo PL, senadores do PL e do PTB, lá no Senado. E a ideia é essa. Inclusive o próprio PL o Valdemar já avisou, já liberou a bancada, nós trouxemos em primeira mão essa informação aqui na Jovem Pan também. O PL, Valdemar, liberou a bancada para que cada um vote como quiser. Na verdade, o partido deve votar aí majoritariamente com o Zanin, com o governo. O entendimento dos políticos, ele é diferente do resto da sociedade. Embora a sociedade eleja os políticos, quando eles entram aqui nesse ambiente, eles passam vamos dizer assim, a viver um universo próprio. A tal da Ilha da Fantasia que eu mencionava, né? Que não é, a Ilha da Fantasia não é um polo geográfico no meio do país. Ela é o poder. O poder é a Ilha da Fantasia. Quando você acessa o poder, você passa a integrar as hostes do poder, seja no executivo, no legislativo ou no judiciário, você se descola do resto da sociedade, do trabalhador, do pagador de impostos, e passa a viver realmente um ambiente em que você tem acesso a coisas que o cidadão comum nem imagina, né? Benesses, toda uma proteção, uma blindagem reputacional. Você conta com o apoio da mídia festiva, você conta com as amizades, as redes de relacionamento que você constrói em almoços, em jantares, em viagens, em fóruns internacionais, enfim. O fato é o seguinte: essa gente não está preocupada com a indignação da sociedade em relação ao presidente da República estar indicando um advogado pessoal, da sua cota pessoal, alguém que viveu a vida inteira em função do seu interesse pessoal. Ninguém. Se você questionar qualquer pessoa na rua, vão dizer que isso não cabe, né? Você indicar, o presidente da República indicar para o STF um advogado pessoal, não cabe. Claro que vai ter um militante que vai arrumar uma justificativa, mas o cidadão que de fato sabe que é quem carrega nas costas esse sistema inteiro, ele não concorda com isso, porque ele passou a vida inteira escutando uma coisa chamada impessoalidade, princípios de moralidade da administração pública. Então, o que ele espera é uma indicação de um nome realmente que possa ter uma atuação independente. Mas a realidade não é essa. A realidade não é essa. A realidade desses nomes que são indicados é das indicações políticas, das composições partidárias, do beijamão, do apoio, muitas vezes, empresarial, de grandes empresários que têm interesses nos gabinetes do STF, do STJ, no Congresso Nacional.
É assim que funciona. Essa é a verdade, essa é a realidade. Então ninguém vai se opor frontalmente, ou na verdade assim, uma minoria que vai se opor ao nome do Zanin, ali especialmente os lavajatistas ali, o Sérgio Moro talvez fale alguma coisa. Você vai ter o Girão, que já se manifestou ser contra, você vai ter uma meia dúzia de senadores que vão fazer o seu discurso crítico, né, ao Zanin, e que podem fazer uma outra pergunta ali na sabatina, pelo menos os integrantes da CCJ. De resto, você terá só tapinha nas costas e mais nada. O nome do Zanin, uma vez indicado pelo presidente, todo mundo tem o entendimento que é prerrogativa presidencial. E aí a gente se pergunta, então para que sabatina? Era mais fácil o presidente dar a canetada e já colocar o seu advogado na cadeira do Supremo. Agora, Roberto Mota, no Rio de Janeiro. Mota, caso o Zanin seja aprovado na sabatina pelo Senado Federal, o STF terá 3 ministros indicados por Lula e 7 pelos governos do PT, ou seja, um colegiado bem progressista. O que isso quer dizer? Um colegiado progressista tende a aprovar todas as pautas da esquerda, né? Pautas com tendências socialistas. Por exemplo, em questões relativas à propriedade privada, as decisões progressistas tendem a considerar, às vezes de uma forma bastante aberta, às vezes de uma forma velada, mas o conceito de propriedade privada para os progressistas é um conceito ruim, exceto, claro, a propriedade privada deles. Essa daí não está em discussão, mas a do cidadão comum, a do eleitor, é sempre relativizada. Então, por exemplo, um magistrado progressista não vê problema nenhum em dar uma decisão que, por exemplo, proíbe os donos de imóveis de aumentar o seu aluguel. Essa foi uma decisão, se eu não me engano, tomada há pouco tempo aqui no Brasil, para aluguéis de até 600 ou 700 reais por mês. Não, desculpe, eu me engano, foi proibido o despejo. Então, mesmo que o locatário estivesse sem pagar, né, a pessoa que mora lá está sem pagar aluguel há muito tempo, você ficou proibido de despejar aquela pessoa. Mas olha só, a propriedade não é sua, você não é o dono, você não alugou para alguém. Se essa pessoa não está te pagando, por que você não tem o direito de despejar aquela pessoa? Por causa da função social, né? O magistrado que tomou essa decisão pensou assim, mas veja o que ele não pensou. A pessoa que tem um imóvel que é alugado por 600, 700 reais por mês, muitas vezes é uma pessoa com poucos recursos, que precisa desse dinheiro para complementar a sua renda. Então, ela tem um aluguel que complementa a renda dela, a pessoa que está no imóvel parou de pagar aquele aluguel e ela está proibida de retomar o que é seu. Esse é um exemplo de uma decisão de caráter progressista, né? O que o Pavinato falou é uma coisa muito importante, porque nós que acreditamos na democracia e no sistema republicano, a gente acredita numa coisa chamada sistema de freios e contrapesos. Isso, que significa isso? Nós temos 3 poderes independentes: o legislativo, o judiciário e o executivo. Esses poderes, eles precisam se vigiar, se fiscalizar mutuamente. A partir do momento em que esses 3 poderes entram num combinado para fazer coisas, né, que não são permitidas pela lei, pela tradição, pelo bom senso, que saída tem o eleitor? Que saída tem o cidadão comum? O exemplo que o Pavinato deu é ótimo. Todos nós, pelo menos uma vez na vida, vamos ter uma causa que vai ser julgada na justiça. E o que a gente espera da justiça? Imparcialidade. No Brasil, a gente não espera mais rapidez, mas pelo menos imparcialidade, que o julgamento seja feito
levando-se em consideração o mérito do caso e as leis. E é isso que eu acho que é o medo da maioria dos brasileiros quando a gente olha para uma situação como essa e constata que o sistema de freios e contrapesos ou falhou ou foi transformado num sistema de ajuda mútua.